Meu filho, ele até os 12 anos, ele era um menino muito querido, muito estudioso. Aos 14 anos ele perdeu o pai, aí teve uma depressão. Dessa depressão ele entrou na droga. Aí ele veio a ter a esquizofrenia. Hoje ele se encontra num manicômio judicial, que ele fez um furto de um moletom para usar o crack. O Hospital de Custódia foi construído e inaugurado em 1971 e inicialmente com 42 pacientes. Nós lidamos aqui com 3 vertentes do doente mental. Uma delas, que é a maior, é o doente mental realmente que passou por um exame de sanidade, por uma perícia, o perito constatou que ele tem a doença, o laudo foi encaminhado para o juiz e o juiz sentenciou, absolvendo ele do delito, e aí é aplicada uma medida de segurança. Então, o que eu tenho dito para os meus colegas é que a diferença já está bem clara aí, que ele é absolvido do delito. O preso comum, ele é condenado. Nós temos o preso comum do sistema prisional, que foi acometido de algum surto, que acaba vindo para cá também para tratamento. E o outro caso é o caso que ele veio para fazer o exame de sanidade e o perito, conversando com ele, vendo ele, tentando fazer o exame, verifica que há necessidade dele ser internado por ele não estar bem ou para ficar observando ele durante um tempo. Há necessidade sempre de um laudo pericial. É indispensável que seja dentro do processo instaurado o incidente de insanidade e a conclusão deste laudo é que vai determinar se o indivíduo que cometeu um crime, ele é imputável, quer dizer, ele pode ser culpável por aquele ato que cometeu, inimputável, quer dizer, que não pode ser penalizado porque não tinha capacidade de entendimento do ato que ele estava praticando, que era ilícito, ou então se ele é semi-imputável, se ele tinha entendimento mais parcial, né, do ilícito que ele estava sendo praticado. Isso tem a ver com a trajetória do indivíduo e principalmente no momento do fato, porque o que importa saber se ele é imputável, para a definição da imputabilidade ou não, é no momento do fato, no momento do cometimento do delito. Eu só posso te condenar por uma infração se tu entendes o caráter ilícito. Quem não compartilha esse nosso simbólico, quem não compartilha as regras de convivência, seria injusto ele não ter capacidade de compreender e ainda assim ser punido. Por isso que quando ele pratica um ato violento, um ato grave, é que se entende que ao invés de mandar à cadeia, ele pode receber um tratamento diferenciado do Estado. Só que esse tratamento diferenciado, de regra, deveria ser ambulatorial, deveria ser com apoio à família e não contenção. A contenção, se é que é possível, ela tem que acontecer em casos extremos e não como regra. A medida deve ser tida como uma medida de tratamento, mas não deixa de ser uma sanção. O doente mental, quando não é tratado, a possibilidade dele cometer o delito é muito grande. Por menor que seja o delito, ele é denunciado e a partir daí ele não tem como ser tratado fora e vem parar no hospital de custódia. Por decisão judicial ou por uma decisão, né, acima de você, você é colocado num espaço onde você geralmente, né, eu lembro agora um pouco das instituições totais, né, que o Goffman falava, essa coisa de você comer na mesma hora, dormir na mesma hora, né, usar um uniforme, então você perde toda a sua individualidade, a sua singularidade, né, você deixa de ser uma pessoa única para ser uma massa carcerária, por exemplo. Né? É uma instituição de sequestro, como a gente diz, ela passa a controlar todos os detalhes da vida de uma pessoa. Da hora que ela acorda até a hora que ela volta para a cama. Resta muito pouco, né, eu acho, de indivíduo num lugar desse.
84, quando teve a reforma do Código Penal, troca-se manicômio judiciário para hospital de custódia. Aí dá uma ideia de tratamento, né, de cuidado, que é bem diferente do que a gente encontra lá na realidade. E eu acho bem perigoso também, assim. Então, às vezes, eu até uso HCTP, né, que é a nomenclatura atual e correta, formal. Mas, na verdade, eu gosto de lembrar que é um manicômio, sim, né? E um manicômio em tempos de reforma psiquiátrica, né? Esse ambiente que conjuga a prisão com o hospital psiquiátrico, em geral, ele tem efeitos muito ruins sobre as pessoas, né? Principalmente por isso, porque conjuga o que tem de ruim nas duas instituições, né? E tem poucas alternativas, poucas possibilidades de, com isso, o sujeito conseguir efetivamente se estabilizar. Não existe tratamento, né, assim, banido do seu meio social, dos seus laços. É contrário a tudo que tem se visto, se proposto, né, em termos de atenção à saúde mental. Elas são ilegais, todavia esse povo é um povo que não reclama, é um povo que está sedado, é um povo que está de regra com contenção química. As famílias de regra também entendem que isso acaba, como não sabem como lidar. E como é um povo que não aparece na rua, não anda na Felipe Schmidt, a população não está nem aí. Acho que é onde essa situação de confinamento, de ser banido, ela é mais assim, escancarada, radical. É uma população esquecida, assim, invisível, e que está lá, né, com dois estigmas muito fortes da coisa do louco, do criminoso, né, dois fantasmas assim, da nossa sociedade, e num lugar que nem se define, né, como, nem é, na verdade, um lugar de tratamento terapêutico, e em tese não deveria ser um lugar de punição. Eu não acho que é punição, não. Eu acredito realmente que é um tratamento. O tratamento ele recebe de forma correta, através de médico, enfermeiro, serviço social, psicólogo, ele recebe todo tipo de tratamento. Acho que desde 92 não tem mais eletrochoque aqui, né? Então hoje é só realmente medicamentoso. Algum tem atendimento psicológico, atendimento social, mas o forte do tratamento hoje aqui no hospital é medicamentoso. O tratamento foi bom, está sendo bom. Ele está tomando os medicamentos certinho, ele tem horário e tudo. Mas é um lugar que eu acho que se ele sair dali, ele vai sair muito revoltado, porque é um lugar muito... Tem muitos criminosos, diferente dele, ele não é um criminoso. Dificulta bastante o tratamento, o lugar que ele está. Dificulta bastante porque ali é uma cadeia, não deixa de ser uma cadeia. Chega uma hora que a assistente social, o psicólogo, os profissionais da saúde que estão dentro da instituição vão embora. Quem dorme lá com eles são os agentes carcerários. Custódia quer dizer que ele vai ficar segregado, então ele tem que ter realmente uma segurança, e a gente possui um número de agentes penitenciários razoável. Normalmente ele passa por outras unidades prisionais. E de lá ele vem com uma visão totalmente diferente do que a gente precisa no hospital de custódia. O tratamento que se tem com preso comum e o tratamento que se tem com doente mental é totalmente diferente. O tipo de abordagem, a conversa, entende? Pessoal, realmente é um trabalho bem diferente. O agente penitenciário no hospital, eu não digo que ele é agente penitenciário somente, só de segurança. Ele é um cuidador, ele é eu não vou dizer psicólogo, mas ele conversa com o paciente, ele tenta demover o paciente de algumas ideias, ele participa mais da vida do paciente do que um agente prisional em penitenciária comum, em presídio comum. Não devo nada pra justiça. Que tu? Não deve? Eu não devo. Vai vir aqui, ó, filmando. Vai ser passado o Brasil todo, pra mim. Esse é procurado. São Paulo, Rio, aonde? Ainda se me desse uma vaga, eu tava na correria, até daí na Bahia. Efetuado, né? Existem pessoas muito abnegadas que ali trabalham, eles têm professores de educação física, têm terapeutas ocupacionais, têm assistente social. Então eu sempre mostro para eles
a importância de pertencer a algum grupo. Pode ser o grupo da igreja, pode ser o grupo do futebol, do artesanato, da escola, da caminhada, mas ninguém vive sozinho. Tem que pertencer a algum tipo de grupo. Com exceção de alguns poucos profissionais que têm uma dedicação pessoal pela causa e pelo trabalho, por parte do poder público, essa dedicação não existe. A precariedade das condições, a limitação sempre muito grande da equipe, são sempre profissionais insuficientes, né, ou profissionais com pouca formação para trabalhar com saúde mental. Na verdade, nós temos apenas 3 médicos psiquiatras para 140 pacientes, isso dá quase uma média de 50 pacientes, quando o ideal seria, no máximo, 20 pacientes por médico. Nós temos mais ou menos uns 60 pacientes acima da capacidade, e mais 52 na lista para internação. Muita gente, numa enfermaria só, dorme no chão, não tem cama para todo mundo. Acho que dorme até um por cima do outro. Por isso que eu estou falando que é igual uma cadeia mesmo. Foram feitas algumas melhorias, mas digo assim que foram feitas, mas ainda acanhadamente. Acho que deveria ser dado mais atenção. A dificuldade no tratamento existe. A gente faz o tratamento, mas é evidente que se a gente tivesse melhores condições, o tratamento seria melhor e teria uma qualidade melhor. Uma prova efetiva do descaso e da incompetência do Estado para gerir a área de saúde mental, né? Talvez seja o exemplo mais extremo dessa incompetência. Uma das grandes frustrações que eu tenho é não ter conseguido ainda sensibilizar os meus superiores da necessidade de se botar pessoas especializadas através de contrato terceirizado para limpeza, higiene e limpeza. Ver eles ali tudo sujo, fedido, parecendo uns mendigos. Então tem muita coisa que tem que ser mudado. Acho que cada um tivesse o seu, mesmo que ali, que nem eu coloquei, que é uma prisão, mas cada um tivesse o seu cubico. Como diretor, às vezes eu me sinto, quando eu vou mostrar o hospital, assim, eu fico meio constrangido com a situação, mas realmente a gente procura fazer o melhor. Essa coisa de ser administrado pela saúde, pela justiça juntos, acho que torna a terra de ninguém, assim. Caberia ao Ministério Público, caberia ao juiz da execução penal, a fiscalização e o controle, a adequação desses lugares. Sempre há o que fazer, mas é muito mais cômodo nós escondermos isso debaixo do nosso tapete, né, mental que seja, para não nos preocuparmos. Total, cometer o mesmo crime, tem que pagar e que fiquem lá para não cometerem outros. Eu acredito e espero que realmente haja uma ação efetiva para a reformulação desses espaços, desses hospitais, para a mudança desta mentalidade, né, que é uma mentalidade só de afastamento, né, do cotidiano, enfim, de esconder os nossos problemas, né. Eu acho que temos que meter a mão nesta ferida, sim. Tem um monte de cadeia vencida, senhor. Já é para nós ir embora para resolver nossa vida, estamos aí no hospital que não tem condições de manter a gente. Também não? Hã? Também não. 100%. Santa Catarina tem um exemplo clássico de abandono dessas unidades historicamente. Nós temos isso nos presídios, temos isso nas penitenciárias, temos isso no hospital de custódia e no centro de internamento provisório de adolescentes. Recentemente houve a implosão de um que deveria ser seguido nos outros lugares, porque os locais, dentre eles o hospital de custódia, embora faça muito tempo que eu não vá lá, as notícias que eu tenho é de que não há modificação, que não se fez adaptação à nova legislação, que nós não temos os CAPs para atendimento dessas pessoas fora, nós não temos os lugares que eles possam morar de maneira diferenciada, ou seja, há um profundo desrespeito pela legislação do portador de necessidades especiais no contexto mental.
a reforma psiquiátrica ela tem fechado leitos em hospitais psiquiátricos comuns, né? E a gente verifica que essa população que antes residiam ou que eram tratadas nesses hospitais foram devolvidas para suas famílias, porém a rede que deveria dar o atendimento externo a elas, em regime ambulatorial, não estavam à época e hoje ainda não estão bem constituídas, que são os centros de atendimento psicossocial dos municípios. Fechar leitos sem ter uma nova estrutura já formada, eu acho que é a principal causa do aumento dos delitos cometidos por pacientes portadores de doença mental. Quando a gente criou o CAPS há 15 anos atrás, a ideia era que o CAPS pudesse se tornar efetivamente um serviço substitutivo. E serviço substitutivo aos hospitais psiquiátricos. Nesse sentido, o CAPS fornecia uma espécie de, vamos chamar assim, ponto de fuga, um lugar onde as pessoas poderiam ir, podiam passar o dia e sair um pouco, ter um pouco mais de possibilidade de estabilização. Dos principais resultados que a gente conseguiu foi a reinserção, o retorno de vários pacientes que frequentavam o programa para as suas famílias, para as suas casas. Nós temos alguns lugares do país, fundamentalmente Belo Horizonte, onde se fez um tratamento diferenciado de acompanhamento das pessoas que receberam a tal da medida de segurança. Programa de atenção integral ao paciente judiciário, que existe em Belo Horizonte, que é coordenado até por uma psicóloga, a Fernanda Ottoni. E lá fechou-se o manicômio judiciário de Belo Horizonte e as pessoas são atendidas como de fato deve ser, como preconiza a Constituição, como preconiza a lei da reforma. E as pessoas são atendidas nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, tem um acompanhamento de assistente social, de psicólogos, né, enfim, de médico psiquiatra, e tem também uma assessoria jurídica. Então a pessoa responde pelo seu crime, pela sua infração, na medida do que lhe for possível, do entendimento que ele é capaz de ter daquilo. Então não existe uma impunidade, que às vezes é o temor das pessoas, né? Tem uma responsabilidade, sim, mas com um projeto terapêutico único para cada paciente. O projeto tem mais de 10 anos, os resultados são belíssimos, né? E não existe reincidência. Tem servido de modelo até para outros países, né? Esse projeto de Belo Horizonte, eu acho que é a melhor resposta para quem acha que não tem solução. A gente tem que ter aquela possibilidade de tratar ele antes da internação e também a alternativa de continuar tratando depois da desinternação, que hoje é complicado. Não se iniciou um trabalho conjunto ainda entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e da Assistência Social para que sejam elaboradas políticas públicas de atenção à população dos hospitais de custódia. A necessidade de uma ação integrada, inclusive para a completa remodelação dos hospitais de custódia em função da nossa Lei 10.216 de 2001, resultado da luta antimanicomial, que evidentemente que os nossos atuais hospitais de custódia não atendem em nada a esta lei. O que se falta é vontade política, porque esse povo não quer, não incomoda, eles estão muito longe dos nossos olhos e quem não vê os olhos não vê o coração. Essas pessoas, como elas não reclamam, de regra, elas não estão aí fazendo passeata, não tem a marcha pelos portadores de necessidades especiais. Desculpa dizer que as pessoas têm direito à dignidade e não podem ser filmadas. Então peçam para mostrar as habitações que essas pessoas residem. Eles têm vergonha, isso é um desafio. Se eles não tiverem vergonha do que te podem mostrar, eles deixam. Na verdade, Bicho de Sete Cabeças do cinematográfico é o Hotel 5 Estrelas perto do que acontece nesses lugares. E Santa Catarina é uma verdadeira violação recorrente desses direitos. Desde que haja um laudo de cessação de periculosidade, né? Aí ele está apto a voltar ao convívio social.
Mas no momento em que houver estabilização, ele tem que voltar sim para sua família, para a sociedade, onde ele terá um ambiente muito melhor. O grande problema da reintegração da população dos hospitais de custódia é esse rompimento completo de vínculos e a dependência que gera no indivíduo da instituição. Ele não consegue mais viver sem a instituição. Eu já tive a oportunidade de trabalhar junto com pessoas que passaram muitos anos no HCTP e depois voltar a circular na cidade. É uma dificuldade imensa, assim, tanto prática de entender como é que se pega um ônibus, como é que funciona, por exemplo, o sistema de transporte integrado de Florianópolis, até uma questão mesmo de essa cidade não me pertence porque me foi retirado, né? Fui banido, eu fiquei muitos anos sem poder circular na cidade. A gente conseguiu tirar pessoas com 20 anos, 23 anos, com 18 anos e já há mais de 3 anos, entende? E não tiveram qualquer problema lá fora. Em poucos casos a gente vê que realmente ele não adere, a gente tenta novamente, porque as pessoas precisam de oportunidade, mas assim, de cometer delitos graves não, isso a gente não tem visto. Ele sai realmente tratado, sai bem. Alguns pacientes a gente consegue, né, tratar ele voltar para a família até retornar à sociedade, sim. Já tivemos algumas experiências bem positivas. Não é muito comum, mas tivemos sim. Já foi dado tudo positivo nos exames dele, né? Aí agora estou aguardando a decisão da juíza, né? Então a justiça que é lenta. Eu não tenho como lhe dizer se o caso do Felipe é o que nós... Se esse é o caso do Felipe, assim, até porque eu não conheço. O que nós temos hoje é que, no máximo, se tem entendido, e o Supremo tem decidido, que se alguém fosse condenado por furto, ficaria preso, no máximo, se for furto simples, 1 ano. Estaria em liberdade em pouco tempo, cumprindo um sexto, ou seja, em 3 meses. Nós não poderíamos tratar aquele que não entende o caráter ilícito de maneira mais gravosa do que aquele que entende. Logo, ele não poderia ficar num prazo acima daquele se fosse condenado para uma prisão. Nas prisões que a gente vai ter regressão de pena, indultos, uma lei que diz que não existe prisão perpétua no Brasil, então ninguém fica mais de 30 anos. Isso já não acontece, por exemplo, num hospital de custódia. A gente tem inúmeros casos de prisão perpétua. É jogar num poço escuro cujo destino é incerto. A pessoa não sabe se vai sair de lá efetivamente. Eles ficam lá perpetuamente por isso, assim, em nome da coisa da periculosidade, né? Como se fosse, é possível prever o que uma pessoa pode fazer. Eu não tenho como garantir que eu, até o final da minha vida, não vou cometer um crime e não garantiria isso em nome de ninguém, né? É só um fio que separa a doença mental para a sanidade, né? E esse fio é muito sutil, muito tênue, então tu começa a ver assim que muitas pessoas pensam, é o louco, mas atrás desse, ele é um ser humano, é que nem nós. Quantas vezes a gente tem um acesso de raiva, briga, não é? Ou no trânsito, ou enfim. Para eles não é diferente, só que a gente passou aquilo, a gente domina, controla, e às vezes não consegue. Então é uma coisa muito sutil que eu sempre digo isso, olha, como a gente está do lado de cá, podia estar do lado de lá também. E é muito absurdo que se puna alguém que foi considerado absolvido, inocente, em nome dessa suposta periculosidade, né? São lugares de pessoas, almas mortas, vivas, que aparentemente são muçulmãs, para usar um termo de Agamben, ou seja, pessoas que aparentemente estão vivas e aparentemente estão mortas, que são tratadas como tal. Você considera que o hospital que você visitou é um hospital de tratamento? Não. Alguém em sã consciência diria isso? Para mim, nenhum tipo de confinamento é lugar de gente, nem de bicho, na verdade, né? Eu sou contra qualquer tipo de confinamento. Eu acho que não tem como se reabilitar, se ressocializar, essas palavras que se utilizam para justificar, às vezes, um ambiente desse, né? Não é bom para ninguém. Falta muita coisa para um manicômio ser
uma recuperação para uma pessoa que nem ele, que tem esquizofrenia. Falta muita coisa. Como o laudo já diz, ele não sabia o que estava fazendo, ele realmente é uma pessoa limitada, né? Então, acho que deveria ser dado um tratamento melhor, né? É mostrar, de uma certa maneira, para quem não enxerga, além dos mudos, que existem pessoas, seres humanos tratados dessa maneira, talvez piores do que escravos, piores do que uma população carcerária, e que isso, de alguma maneira, não pode continuar.